Panorama, por Trends CE. O Banco Nordeste, ele tem e entregou um balanço econômico super relevante para a região, tá? É o que a gente vai apresentar em alguns números. Mas além do balanço patrimonial, a gente entregou muito mais sobre a hora do nosso balanço social. Aqui a gente traz alguns dos grandes números em termos de fechamento e qual o nosso propósito em termos de desenvolvimento regional e esse Brasil do futuro, ou Brasil do amanhã, que é o propósito desse evento da ILESC, tá? Bom, gente, aqui tem alguns dados para a gente trazer isso para o debate e dar dimensão de um evento como esse para aproximar o Banco do Nordeste para todas as associações, federações de indústria, o quão é importante um instrumento de política pública como é o Banco Nordeste para transformar uma região. Aqui a gente tem um grupo seleto de empresários, a qual alguns eu tenho a oportunidade de chamar de amigos, mas ainda assim é muito triste a gente ver algumas realidades, tá, gente? A gente está falando aqui, por exemplo, gente, em termos de população nordestina, de quase 55 milhões de habitantes. E isso representa cerca de 30%, 27% de toda a população nacional. Mas quando a gente vai trazer em termos de riqueza, nossa população ou nossa região ainda representa quase 14% de toda a riqueza nacional. Não há o que se falar em termos de desenvolvimento regional ou desenvolvimento local, ou qualquer política que seja de Estado para desenvolver qualquer região, e principalmente olhando esse potencial, que não inclui o Nordeste dentro de qualquer debate político-econômico, tá, gente? Isso aqui é transformador. Porém, o nosso papel, ele é indutor. E recentemente, agora divulgado inclusive pela IBCR, pelo Banco Central, saiu dado exatamente do crescimento do Nordeste, tá, gente? E agora, do primeiro trimestre, o Nordeste já cresceu e continua crescendo, tá? Desde a própria crise da pandemia, e mais recentemente, inclusive com esse dado, a gente vai poder acompanhar, que o Nordeste cresceu agora, no primeiro trimestre, 3,2% comparado com o trimestre do ano de 2023. Enquanto o Brasil, em termos de crescimento, do dado do Banco Central, cresceu apenas 1%. É claro que a gente está falando aqui não só de crescimento, nós vamos falar de desenvolvimento. Falar de desenvolvimento, gente, não envolve só grandes números em termos de crescimentos econômicos, tá? E, de novo, o banco ele tem um papel super importante para gerar desenvolvimento. Não há só crescimento em termos de números, mas é desenvolvimento em termos de qualidade, geração de emprego, de renda, de forma sustentável. Então, isso aqui são alguns números que a gente pode relatar e ver. Por exemplo, da mesma forma, e é um dos nossos diferenciais em termos de taxa de incentivo sobre a ótica de induzir esse desenvolvimento, que é aquela conta em termos da renda per capita. Vejam, gente, quando a gente fala em termos de renda nacional, a renda do nordestino, em média, ainda representa apenas 63% da renda nacional. Eu não estou falando desses números para poder trazer um certo desconforto, tá, gente? Porque por trás de grandes desafios, há sempre um projeto muito forte de desenvolvimento. A gente já viu grandes nações serem reconstruídas exatamente porque teve um desafio e um potencial de crescimento muito relevante. Nosso colega Rafael, que é economista também, assim como eu, sabe que tem o efeito catnap, que muitas economias já maduras, que estão nesse patamar de desenvolvimento já elevado, talvez não tenham grandes crescimentos extraordinários. Mas isso tudo, gente, não desmerecendo ou tirando a pauta do desenvolvimento, que ela é além do crescimento e que inclui o social. Onde é que eu aponto? Pronto. E aí, pessoal, o banco, eu acho que todos já conhecem, mas eu queria só compartilhar com vocês, inclusive nós fizemos uma campanha recentemente, para mostrar o seguinte, e não desmerecendo o colega que representa aqui o BTG, mas o Banco do Nordeste, gente, ele não é qualquer banco, tá? E essa foi a matéria que, inclusive, a mídia que a gente está divulgando com toda a sociedade. E a gente acaba tendo um ofício de nos colocar nessa condição, de apresentar o banco, que ele é um banco de vocês, tá, gente? O banco, ele é do Nordeste. Não há outro banco que vocês não possam chamar de seu. Nós, nordestinos, temos um banco. E a responsabilidade nossa de estar aqui é apenas um instrumento de comunicação. Então, esse banco é muito mais do que banco, gente. Ele é um banco do Nordeste, é o banco de vocês. Usem e usufrutem desse grande transatlântico que é o Banco Nordeste, que hoje é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. E, gente, para gerar desenvolvimento, eu sei que tem alguns economistas aqui, não é apenas você dar dinheiro, numa equação ou numa função de regressão para os economistas, colocando um dos vetores como o crédito ou como os recursos financeiros. Vários modelos já viram, inclusive de outras nações, que isso não é suficiente, gente. A gente está falando de um banco que ele incentiva a pesquisa, ele incentiva a ciência, ele estimula a cultura.
Ele é um banco que foi o primeiro banco público a criar um hub de inovação. Veja, a gente está falando de desenvolvimento, de novo, é diferente de crescimento. E quando a gente inclui esses vetores, naturalmente a gente consegue ter esse exponencial em termos de crescimento. Mas nós temos que sim catalisar e ser mais eficientes na alocação do crédito, ou seja, do recurso. Eu não estou desmerecendo os recursos. Se a gente for olhar aqui, gente, só em termos de alocação e participação, no próximo slide a gente vai ver, nós alocamos mais de 58 bilhões de reais no ano passado. E esse banco, como a gente está colocando aqui, ele atua em mais de 2.000 municípios, com toda a capilaridade que exige numa região super deficitária em termos de infraestrutura. A gente está falando aqui, gente, de quase 300 agências, mas isso ainda assim representa apenas 9%, viu, Rafael, de toda a rede bancária. E apesar de a gente ter essa participação diminuta, ou seja, 9% de toda a rede bancária, quase 60% de todos os recursos de financiamento de longo prazo passam pelos cofres do Banco do Nordeste. Então, essa relação, em termos de atendimento, próprios postos bancários, por sermos um banco público, a dificuldade em termos de crescer, gerar uma ambiência em termos de capacitação ou capacidade de recursos humanos, ela é não tão célere como próprios bancos privados. Eu tive a oportunidade, lá no início dos anos 2000, trabalhar na iniciativa privada, no Banco HSBC, um dos maiores bancos também do mundo, mas a gente consegue, em termos de eficiência, entregar grandes resultados, a gente vai mostrar um pouco mais na frente. A gente está falando, gente, por exemplo, de quase 6 milhões de clientes com base ativa dentro do banco, daqueles 56 milhões de habitantes. Tá? Então, é uma representatividade muito grande dentro do banco. E, de fato, a gente tem orgulho de fazer parte da realidade de muitas famílias. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.